Bom dia, espero que esteja tudo bem. Muito obrigado por estarem connosco neste webinar. É um prazer ter-vos desse lado. E hoje vamos falar sobre o Microsoft Fabric, portanto, esta nova aposta da Microsoft para simplificar e potenciar o mundo dos dados. O meu objetivo aqui hoje não é dar-vos uma aula técnica, nem mostrar nenhum tutorial complexo, portanto, é mesmo aqui o objetivo é sim que percebam o que é o Fabric, porque é que a Microsoft está a apostar tanto nesta solução e o valor que pode trazer para o vosso negócio. Portanto, sim, traduzindo por miúdos, aqui o Microsoft Fabric permite-vos juntar numa única plataforma 5 ou 6 ferramentas que até então eram necessárias para fazer o tratamento de dados que o Fabric potencia. Quando o Fabric foi lançado, recordo-me que quem o apresentou, portanto aqui o diretor da Microsoft dizia que se não fosse o Copilot, o Fabric seria aqui a disrupção do ano e que do Copilot, da inteligência artificial, porque de facto é muito inovador e permite de facto simplificar a análise dos dados, porque não é preciso saber se preciso de usar um data lake, um warehouse, pipelines e agora o que é que eu preciso a nível de bases de dados. Não é preciso nada disso. O Fabric permite-nos ter na mesma ferramenta todas estas, na mesma plataforma, todas estas ferramentas. Eu própria também já vi clientes com esta dor, principalmente com demoras em obter relatórios, integrações demasiado caras pois, para o benefício que traziam e os silos de informação que de facto são aqui a maior lacuna e a maior dificuldade das organizações do dia de hoje para tratar a informação. Portanto, o que é que sabemos hoje? Sabemos que a maioria das organizações tem dados em todo lado. No ERP, no CRM, no Excel, em aplicações próprias e muitas vezes em bases de dados que hoje em dia já nem sabemos quem é que as mantém. São bases de dados que estão lá, que existem, que estão a funcionar, mas que já vêm de há imenso tempo. Portanto, o problema não é a falta de dados, é sim exatamente o contrário. Nós temos tantos dados espalhados em tantos sistemas que é difícil juntar, confiar e analisar os dados. E então o que é que acontece? Perdemos imenso tempo a cruzar fecheiros e para mim o mais grave é este segundo ponto que está aqui, é que cada departamento tem a sua verdade. Ou seja, se formos ao departamento financeiro, ele diz-nos que a nível de receitas temos X, se formos ao departamento comercial tem Y, e no final do dia estamos a falar da mesma coisa, mas que de facto depois têm leituras diferentes face às análises e às dimensões que temos de análise a nível das nossas fontes de dados. E assim as decisões acabam muitas vezes por serem tomadas com informação incompleta. Vou dar-vos aqui um exemplo. Já vi empresas que só para consolidar resultados mensais precisavam de 5 dias de trabalho manual. Ou empresas que têm 4 versões diferentes do mesmo número de vendas. E é que ninguém depois sabe qual é que está correta. Portanto, isto tem um custo enorme. Querem dinheiro, querem tempo e, sobretudo, uma confiança da informação que acaba por ser aqui o nosso ativo mais valioso. Portanto, o Microsoft Fabric é a resposta da Microsoft para resolver exatamente estes problemas. É uma plataforma de dados em SaaS, ou seja, Software as a Service, portanto é um Pay-as-you-go, e Pay-as-you-go, ou seja, vocês pagam por aquilo que de facto consomem. Uma organização com uma base de dados de 80 GB não vai pagar o mesmo uma empresa com uma base de dados de 1 tera, portanto estamos a falar de uma solução que é totalmente escalável e está assente em Azure, portanto
e se conhecem esta lógica do Azure, é muito similar ao que nós temos hoje nas faturas de eletricidade, do gás, dos serviços em si. Portanto, nós só pagamos por aquilo que consumimos, conseguimos ter uma ideia daquilo que vai ser o valor, mas são sempre estimativas mensais, porque depois, no final do dia, o que conta é, de facto, aquilo que foi utilizado, mas dar-vos esta nota que é escalável. E então esta plataforma em SaaS junta num só lugar tudo o que é necessário. Ferramentas para a recolha de dados, ferramentas para a transformação de dados, ferramentas de armazenamento de dados e a análise de dados até à visualização dos dashboards que utiliza o Power BI, que acredito que a maior parte de vocês já conhece. Portanto, eu costumo resumir o Fabric em 4 ideias-chave. Portanto, nós temos o OneLake, e o OneLake, pensem no OneLake como se fosse o OneDrive dos dados. Vocês já têm o 365, o OneDrive é uma ferramenta que vos é familiar. Portanto, tal como o OneDrive, o OneLake centraliza documentos, ok? Ou seja, o OneDrive centraliza documentos, o OneLake centraliza dados. Depois temos o Lakehouse e o Warehouse, que combinam a flexibilidade de data lakes com a estrutura de um data warehouse, ou seja, serve tanto para equipas técnicas como para analistas de negócio. E depois temos a integração nativa com o Power BI. Isto significa que temos relatórios quase imediatos, sem passos extra de exportação e importação. Nós já temos o modelo de dados e depois temos o Power BI. Acreditem que depois, com o Copilot em cima do Power BI, o tempo de fazerem relatórios é 0. Ele faz o relatório sozinho. Claro, como toda a inteligência artificial, é preciso guiar, é preciso validar, é preciso termos aqui, dar-lhe os inputs e os prompts que necessitamos. Mas ele cria relatórios sozinho. Portanto, aqui a lógica muda completamente, a lógica está no trabalho e desenvolvimento do bom OneLake, de um bom Lakehouse e Warehouse, e depois a visualização dos dados é simplificada com o Power BI. Isto sempre com a segurança e governança by design, ou seja, está completamente integrado no Purview, está completamente integrado na política de compliance da Microsoft, portanto temos aqui a confiança da cloud Microsoft e de facto assenta depois no Azure. O que é revolucionário aqui? É a simplicidade. Antes, uma empresa precisava de comprar e integrar 5 ou 6 ferramentas. Agora, vocês têm tudo na mesma plataforma que está integrada nativamente, ou seja, sem integrações, sem necessidade qualquer de desenvolvimentos adicionais. Como é em SaaS, também não há necessidades de instalação em servidores, gerir atualizações, garantir que o servidor tem tudo ok, portanto ele está sempre atualizado, ele é sempre escalável. E fazendo aqui uma analogia, é como passar de uma cozinha com eletrodomésticos todos diferentes para uma cozinha moderna, todo open space, com tudo ligado, tudo a funcionar em conjunto, que até através da app aqui os eletrodomésticos funcionam. Portanto, acaba por ser um bocadinho isto. É uma passagem para uma organização muito mais fluida. Mas onde é que nós podemos usar isto na prática? Vou-vos dar 3 exemplos que acredito que sejam muito claros, daqui de 3 áreas que são transversais a qualquer das nossas organizações. Portanto, na parte financeira, no finance. O nosso diretor financeiro quer ver os resultados financeiros do mês. Em vez de esperar 5 dias por relatórios manuais, acaba por ter dashboards que estão prontos no dia seguinte. Portanto, nós fechamos, no dia seguinte temos o dashboard. A margem, os custos, os KPIs de rentabilidade, estão todos disponíveis e são confiáveis. Ou seja, o tratamento de dados já está feito. Nós já sabemos que isto é importante, o que é martelado, permitam uma expressão, para garantir que os nossos resultados estão corretos. Portanto, toda essa integração de fontes de dados,
todo esse tratamento dos dados já está feito, portanto, eu fecho o mês, no dia seguinte eu tenho os resultados. Nas operações, vamos imaginar, por exemplo, uma equipa logística que quer acompanhar as entregas em tempo real. O Fabric consegue ligar-se a fluxos de dados contínuos e mostra estes lotes atualizados minuto a minuto. Portanto, é completamente online e é capaz de vos mostrar essa informação. Nas componentes de Business Intelligence, portanto, aqui nas posições de analistas de dados dentro das organizações. Portanto, estas equipas muitas vezes gastam mais tempo a preparar os dados do que a analisá-los. E com o Fabric acabam por ganhar alguma autonomia, ou seja, podem explorar os datasets, podem criar os relatórios, podem partilhar os insights sem depender de uma estrutura da IT. Portanto, como está tudo ligado, é isto que no final do dia também pretendemos. Maior autonomia do negócio, para que o IT se foque também naquilo que é importante, que é garantir a confiança, garantir o compliance, garantir a segurança. Isto traz benefícios para a organização como um todo. Primeiro, reduzimos custos, porque temos menos ferramentas, menos integrações caras. Ganhamos velocidade, porque os dashboards, em vez de demorarem horas ou dias, os dashboards, em vez de demorarem semanas ou dias, acabam por em horas ficarem prontos, às vezes menos. Depois temos autonomia, como eu disse há pouco, portanto as equipas de negócio conseguem explorar sem bloquear o IT e a preparação para a inteligência artificial já está ativada, ou seja, os dados estão organizados, estão estruturados, estão prontos para o Copilot e outras ferramentas de AI conseguirem trabalhar esses dados. Aqui um caso, por exemplo, do retalho. Imaginem uma empresa de retalho, tem 50, 60, 70, 80 lojas espalhadas pelo país. Todas as semanas tinham que esperar o fecho contabilístico para perceber quais são os produtos que estavam a vender mais, quais é que estavam a ficar encalhados. Portanto, o processo era muito manual, ou seja, exportavam os dados do ERP, mastigavam os dados, juntavam tudo em folhas Excel, folhas Excel de cada loja, que depois íamos ter uma visão consolidada. Depois, passado 2 ou 3 semanas, é que sabíamos o que é que tínhamos vendido e o que é que estava lá encalhado em stock. Portanto, quais são aqui os principais problemas? O primeiro, quando detectavam que um produto estava a esgotar, já tinham perdido a oportunidade de o repor a tempo certo. E quando havia excesso de stock numa loja, numa região, já era tarde também para transferir para outra onde havia procura. Ou então fazer uma campanha de marketing para escoar esses produtos. Portanto, como Fabric, esta organização criou um lakehouse, centraliza todos os dados de vendas em tempo quase real, portanto, diretamente ligados aos POS das lojas. Esses dados são tratados e disponibilizados em dashboards no Power BI. E como output, como resultado, a equipa de operações passa a ver diariamente, mas com alguma regularidade, até pode ser de hora em hora, por exemplo, quais são os produtos que estão a ter maior procura, conseguem planear as reposições em tempo útil, conseguem reduzir rupturas de stock e até lançar campanhas promocionais, como eu disse, direcionadas para as lojas certas. Portanto, aqui o impacto é enorme. Menos perdas de vendas por falta de stock, maior satisfação do cliente e uma gestão de inventário que acaba por ser muito mais ágil. E aqui outro exemplo. Uma fábrica de componentes metálicos tinha linhas de produção espalhadas por 2 unidades. Cada linha registava dados de sensores, temperatura, a velocidade da produção, as paragens da máquina, etc. Portanto, o que é tipicamente normal. Mas esses dados estavam guardados em sistemas diferentes. Quando estão guardados em sistemas diferentes, tipicamente já nem são analisados em conjunto. Geralmente é isso que eu ouço. Porque ele vai para um mesh, ele vai para um software que temos interno, depois temos o nosso ERP. Gostávamos de agregar informação. Tipicamente é isto que eu ouço. Então, o resultado acaba por, com o Fabric, ser simplificado. Portanto, o problema antes, é quando havia uma falha numa máquina, só descobríamos a causa
dias depois, quando analisávamos relatórios em Excel que eram enviados pelo responsável de manutenção, ou seja, a informação chega sempre tarde demais. Com o Fabric, ligamos diretamente aos sensores de produção ao Real-Time Intelligence e os dados entram automaticamente no OneLake, são processados, alimentam dashboards que mostram em tempo quase real a performance de cada linha e hoje o gestor de produção consegue ver logo no início do turno quais são as máquinas que precisam de atenção, consegue prever possíveis paragens e até otimizar a manutenção preventiva. Portanto, o impacto foi imediato. São cerca de 20% no tempo de paragens, não planeadas. As planeadas, claro que se mantêm e que foram otimizadas. Maior eficiência na utilização de recursos. E as decisões acabam por ser tomadas muito mais rapidamente, porque todos olham para os mesmos dados, estão atualizados ao mesmo tempo, em vez de termos que analisar passado alguns dias. Portanto, aqui, falando um pouco sobre o roadmap e sobre o posicionamento estratégico desta solução, porque sim, hoje inteligência artificial, e temos que também olhar para o resto, sendo que aqui o Fabric para organizações que têm muitos dados, é fundamental para quem depois quer ter uma estratégia de inteligência de adoção, uma estratégia de adoção de inteligência artificial. Portanto, a Microsoft está a apostar fortemente no Fabric, está a tornar o Fabric na peça central da visão dos dados. Garanto-vos que não é apenas uma moda, portanto, o Fabric está diretamente ligado à estratégia de inteligência artificial da Microsoft. E porquê? Porque o Copilot e os modelos de AI só conseguem ser úteis se os dados estiverem organizados e acessíveis. Portanto, o Fabric é a base que prepara os dados para a era da inteligência artificial. Para as empresas, isto significa segurança no investimento. Portanto, quem está a começar a usar o Fabric hoje está a alinhar-se com uma visão de futuro da Microsoft, e quando falamos da Microsoft, falamos dos principais players do mercado ao nível empresarial. Portanto, não é um produto isolado, é uma aposta transversal da Microsoft, para ter um grande investimento, e que de facto é uma excelente aposta. Depois, uma pergunta que me fazem muitas vezes é como é que eu começo? Aqui, o primeiro passo é avaliar onde é que estão hoje os vossos maiores bloqueios no vosso ciclo de dados. Onde é que está as principais bottlenecks da vossa informação e quais são as vossas necessidades mais prementes de dados. Portanto, normalmente, nós começamos com um assessment rápido que identifica essas áreas prioritárias. Depois, podemos avançar para uma prova de conceito, tipicamente 2 a 3 semanas, usando dados reais da vossa organização para que vejam o valor na prática e consigam vê-lo rápido para verem aqui o retorno sobre o investimento. E este é o caminho mais seguro. Começar pequeno, validar, escalar. Porque se hoje em dia está toda uma confusão, se começarmos logo a pensar grande, só daqui a não sei quanto tempo é que vamos ter uma solução, portanto estamos aqui a perder o benefício. Portanto, pequenino, valida e escala. Portanto, estamos a falar aqui de quick wins, como todas as ferramentas da Microsoft neste momento, eu acho que, e todo tipo de software, não só da Microsoft, esta é uma postura mais segura, porque hoje em dia temos que ter aqui alguma noção do retorno de investimento, porque a velocidade de alteração do mercado e das formas de trabalhar são brutais. Portanto, temos que ter aqui alguma cautela. Portanto, eu deixo-vos o convite para falarem connosco, para marcarmos esta primeira conversa. Vai ser um gosto explorar o Fabric convosco para trazer resultados concretos ao vosso negócio. Portanto, pensamos aqui que o Fabric, que mantém aqui no slide, não é um futuro distante, é algo que podem começar a utilizar já hoje. Portanto, estas são as primeiras ideias que eu gostava de vos passar. Espero que tenham gostado desta sessão. Vamos ter mais a explorar este tema um bocadinho de forma mais técnica. Esta é uma apresentação mais funcional de primeiras impressões sobre o que é o Fabric, para que é que isto serve,
ouço a Microsoft falar disto, onde é que está o Power BI no meio disto tudo. Portanto, o Power BI é uma peça e o Fabric é um agregador de soluções que vos permite ter uma, uma abrangência de dados bastante ampla e que conseguem organizar a vossa informação. Resta-me agradecer-vos, espero que tenham um excelente dia, continuação de boa semana e até ao próximo webinar. Obrigada.